O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para o seu podcast preferido, o podcast do Ufologia de Quintal, que hoje chega até você aqui num formato um pouco diferente. Nós estamos tentando, estamos procurando aí, estamos divagando aí novos formatos. Dudu, que aí é o nosso pensador, né? O Dudu que tem um olhar no futuro, se é que você me entende, está aí pensando, né, em novos formatos, novas coisas. Então nós estamos aí testando novos formatos. E hoje nós estamos aqui então com o nosso trio, os Trapalhões da Ufologia, como vocês já estão acostumados. E eu vou começar com ele, já que eu estava falando sobre ele, vou falar com ele. Dudu, chega junto, Dudu. Traz o teu alô pra galera. Fala, menino Cleiton, olha só, cara, hoje eu tenho novidade super especial para você que é ouvinte do Ufologia de Quintal, para você que gosta desse humilde podcast. Hoje eu trouxe uma novidade, uma coisa... Para tudo! Para tudo, deixa pra hora das notícias. O Dudu é ansioso. Dudu, eu sou ansioso, dê só o seu eu quero alô contar pra tudo, eu quero contar tudo. Calma. Eu sou Acalme, assim. Garoto, acalme. Vamos lá, então. Chega junto, então, Evandrão. Tá ali o Evandrão com um sorriso de nariz, de orelha a orelha. O Evandrão que já está vacinado. Ele não parece, mas o Evandro tem mais de 50 anos. Já foi vacinado, já está ali pronto para aglomerações. Vamos lá, Evandrão. Chega junto aí. Bom, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. E ainda não estou preparado para grandes aglomerações. Mas sim, estou vacinado, mas só a primeira dose. Né? Por enquanto ainda fazem 5 dias, eu ainda não virei jacaré, então acho que tá tudo certo. Então o caso de hoje aí, vamos tentar desmistificar aqui um pouquinho, né? Não sei se é um caso, um causo, na verdade, né, Cleiton? Desmistificar bastante, né? Vamos ajudar nesse teor, mas ele engloba um assunto que é bastante polêmico, né? Que é a questão do acobertamento, né? Dos homens de preto, né, que é um assunto assim que está sempre em voga e tem que estar, né, normalmente em qualquer roda de ufologia. Então é isso aí, um abraço a todos, vamos lá. É isso aí. Então, gente, você acabou de ouvir o Dudu e o Evandrão, agora vamos voltar pro Dudu, porque tem as notícias ufológicas. Vamos lá, Dudu. Agora sim, garoto, agora traga suas novidades. Vamos lá, menino Cleiton. Bom, como vocês sabem, um dia a gente vai ter que erguer, o Ufologia de Quintal vai ter que erguer uma estátua pro rapazinho chamado Jeremy Corbell. Talvez quem está acompanhando a ufologia sabe muito bem quem é esse jovem, um cineasta, né, um rapaz de garbosidade e elegância, um cara de outro patamar, não essas pessoas que cá estão nesse podcast, gente de alta classe. E aí, essa semana, mais uma vez, nesse projeto aí que ele tem, eu não sei como é que funciona muito bem, qual que é o objetivo exatamente que ele tem, mas... De novo, Cleiton, mais um vídeo incrível vazado. É impressionante. Esse eu fiz questão, já consegui, surrupiei pela internet por aí e vou colocar no nosso Instagram, porque, cara, é impressionante. A Marinha Americana, tá? Um naviozinho, aqueles bem pequenininhos que os americanos têm, vocês sabem muito bem. O USS Omaha, ou coisa assim que se pronuncia, não sei. Tava lá todo pimpão, na costa americana, todo meninão, quando de repente aponta uma câmera, né? Uma câmera térmica, aponta para um lado e fala, ué, o que é isso aqui? Uma bola, um círculo, tava ali, flutuandinho, indo para um lado e para o outro. E eles, mas o que é isso? O que é esse negócio aqui? E esse círculo, né, que eu não vou nem falar que é objeto, porque não tem gente que vai falar, não, mas você já está identificando, porque é um objeto. Então, não sei, era uma bolinha, tava ali, vai para um lado, vai para o outro, dali a pouco ela só, para debaixo da água. O pessoal falou, mãe, o que é isso? O que é isso? Não contente com isso, apareceu agora um novo vídeo, e esse novo vídeo, cara, é de matar, piazada. É show demais. O que acontece? No dia 15 de julho de 2019, esse mesmo USS Omaha, é isso? Ele estava lá todo meninão e de repente no radar
simplesmente aparecem 9 objetos, ou 9, não vou te chamar de objeto, 9 pontinhos ali em volta dele, e o pessoal tipo, o que é isso aqui, rapaz? E aí alguns desses objetos começam a ir para um lado e vão para o outro. Muita gente está dizendo que pode ter sido balão. Primeira coisa, se é balão, meu jovem, um desses objetos chega uma hora que ele chega a aproximadamente 250 km por hora. Velho, se é um balão, a força do vento é um vento do caramba. Era um tornado, né? Não, tornado. cara, você imagina. E aí o que acontece? O que é muito interessante nesse vídeo? Que, segundo o Jeremy Corbell, a própria Marinha Americana já preparou uma galera para ir atrás e filmar quando acontecem esses eventos que são completamente inexplicáveis. Então, tem essa filmagem do radar, e essa filmagem, ela não é feita por um celular, tá? Segundo ele, foi assim, já um pessoal ali que é da interna mesmo, da Marinha Americana, e que foi lá e filmou essa tela. E aí a surpresa de todo mundo é o quê? É que parece que um objeto aparece no radar, daqui a pouco ele some, daqui a pouco ele aparece de novo, daqui a pouco ele some, daqui a pouco ele aparece em outro ponto. E quando vê, cara, esse navio ele tá literalmente cercado por vários desses que seriam objetos, ou enfim, com essas leituras dentro do radar. É impressionante. Segundo ainda o Corbell, existem mais vídeos, e segundo ele, o outro navio também haveria captado esses sinais ou objetos, coisa do tipo. O certo é que os americanos estão mais sem graça do que quando você tem que dançar com a irmã numa festinha. Os caras estão muito sem graça, velho, porque não tem condição, cara. É impressionante. E a Marinha Americana já se pronunciou. E adivinha só o que eles disseram? Que o vídeo é verdadeiro, meu jovem. Exatamente, o vídeo é verdadeiro. Cara, tá muito divertido, velho. Tá muito divertido. Lembrando, sempre fazendo aquela ressalva que estou dizendo que é alienígena? Não. Estou dizendo que necessariamente de outro planeta? Não. Estou dizendo que realmente é impressionante? Sim, eu tô dizendo sim. E isso aí, assim, nós não estamos afirmando nada, mas a possibilidade também de ser um balão, né, cara, nula, né? Eu vejo isso como nulo. Né? Tem que ser um balão do caramba, né, bicho? Tá, cara. O cara precisa querer muito não acreditar no que tá acontecendo pra dar essas desculpas, né, cara? Eu acho que fica até chato, né? Fica até chato um negócio desse. Fica chato, né? O que você vai dizer, né, cara? Você foi pego no flagra e tal, não sei o que, sabe? Sim. E de repente alguém olha pra você e fala, irmão, eu tô vendo o que você tá fazendo. Cara, não sei. A Marinha Americana, os caras já estão meio preocupados com isso aí. Outra, só pra deixar claro aqui. Essa próxima agora que você tem pra falar, essa é quentinha, hein? Essa aí ninguém tá sabendo. Não, mas eu ia dar vazão, na verdade convocar as pessoas que leiam uma notícia. Cara, eu achei muito interessante. Eu não vou falar exatamente a notícia aqui, porque eu achei muito interessante, que é uma notícia que tá no portal Vigília, né? O nosso grande amigo Jeff, aquele que nos abandonou depois de participar uma vez do nosso podcast. O Jeff colocou uma matéria falando da grande atriz Marilyn Monroe. Uma história, cara, que parece, veja você, tem um pessoal que está levantando a possibilidade de que ela teria sido assassinada porque, segundo o que consta, ela talvez teve um romance com o presidente Kennedy. E que talvez, nesse romance, o Kennedy acabou falando demais. E talvez ele teria dito para ela naquele momento ali, love is in the air, naquele momento, ele teria olhado para ela e falado, pois é, amorzinho, realmente os ETs existem, nós capturamos. E aí, algumas pessoas estão dizendo que, como ela sabia demais, pode ser que ela tenha sido assassinada. Pensa só, cara, eu nem sabia que tinha tanta... Depois eu fui pesquisar na internet e tal, não sabia nem que tinha tanta confusão assim acerca do falecimento dessa atriz. Então eu convido você a entrar no portal Vigília para ler essa matéria na íntegra.
Agora, senhoras e senhores, que rufem os tambores. Temos uma super novidade para você, ouvinte do Ufologia de Quintal. Uma novidade incrível para você, ouvinte do Ufologia de Quintal. Me pergunte, Cleiton, o que é que temos de novidade no Ufologia de Quintal? O que seria, jovem Dudu, como novidade? O que nós teríamos para falar aos nossos ouvintes? Excelente pergunta, Cleiton. Excelente pergunta. O que nós temos para falar para os nossos queridos ouvintes, para você que gosta do Ufologia de Quintal, é que agora você pode adquirir camisetinhas do Ufologia de Quintal pela internet. Agora você não precisa mais ficar mandando mensagem para mim na DM, você pode ir direto em www.ufologiadequintal.com.br e ajudar esse humilde podcast com adquirindo alguma camisetinha desse podcast. E a novidade não para por aí. Não para por aí. E tem mais. E tem muito mais, porque se você, de repente, não gosta do Ufologia de Quintal, não tem problema. Lá você também pode adquirir camisetinha do Estrada Sobrenatural. Lá você também vai poder adquirir dos relatos flutuantes do nosso grande amigo Rony. E em breve você também vai poder adquirir camisetinhas do Ufologia e Ideias do nosso grande amigo Walter. Então, www.ufologiadequintal.com.br. Sim, queridos, se ninguém patrocina a gente patrocina a gente. Uhul! Nós nos autopatrocinamos a nós mesmos. Ajude a esse podcast, ajude esses 3 professores que estão mais quebrados que arroz de terceira. Kiko, que não é verdade. Então você vai entrar no... Então você vai entrar na loja. Adquira sua Então você vai entrar na loja Ufologia de Quintal, www.ufologiadequintal.com.br. Comprando uma camiseta, você leva a mesma camiseta. E tem mais, você paga também o frete. E olha lá, e ajuda a Ufologia de Quintal. Ó, essa daí você... Você é um péssimo marqueteiro, mas tudo bem. Mas enfim, pessoal, quem quiser, entra lá, pelo menos entra lá na nossa lojinha e dá uma conferida. De repente você te agrada aí com alguma camisetinha do Ufologia de Quintal. A gente colocou alguns modelinhos lá para você. Eu espero que você goste. Nosso momento notícias ufológicas e propaganda, aquele negócio. Vamos ao caso de hoje. O caso de hoje, gente, é um caso como o Evandro começou falando ali, é um caso que nós vamos conversar sobre várias coisas, é um caso que traz muitos aspectos interessantes no que diz respeito à ufologia. É o caso Aeromar. O caso Aeromar. Linhas Aéreas Argentinas. Não é brincadeira essa segunda parte. É brincadeira. Na verdade, a Aeromar existe sim umas linhas aéreas na América do Sul. Né? Vocês sabiam disso, meninos? Tem uma companhia de linhas aéreas chamada Aeromar. Sabia, e tanto é que quando eu recebi o briefing do nosso caso aqui, né? Porque, para quem não sabe, a Ufologia de Quintal é nota 10 em organização, né? E aí, quando eu recebi tem o produtor, o nosso produtor, né? Ah, nosso produtor, inclusive, ultimamente, olha, tá difícil. Mas quando eu recebi o briefing, eu falei, caraca, mais um caso sobre aviação e tal, não sei o que. Aí fui ler e fiquei um pouco decepcionado, porque vocês sabem que eu gosto de casos de aviação. Caso de aviadores, né, cara? É bem interessante. Então, nós temos hoje o caso Aeromar. Gente, esse caso é um caso que acontece em algumas localidades do Brasil, então não é um caso concentrado em determinada região, por isso hoje eu não vou trazer para você toda aquela contextualização, porque acontece em pelo menos 3 estados diferentes, tá? Então, hoje nós vamos observar sobre isso aí. Mas o início do caso Aeromar é bem no início ali do ano de 1980. 1980. Evandrão, Dudu, 1980 nós temos no Brasil ainda o período militar. O período militar. Ainda não havia acabado o período militar, mas também não era como na década de 70. Já estava meio de boa. Isso, é importante nós entendermos isso. A contextualização hoje ela vai muito em cima disso. Por quê? Para entendermos, por exemplo, né, a dinâmica do Aeromar. Tentar entendermos a dinâmica do Aeromar. Então, como é que funciona, gente? 1980
estávamos no fim do período militar, é o último governo, o governo João Batista Figueiredo. O Brasil passava já por uma crise de uma inflação de mais de 200% ao ano. Era um momento muito difícil da nossa vida econômica. Para você que não lembra, para você que não tem... Mas era um momento muito legal da minha infância. É verdade, era um momento que hoje, isso eu sempre falo, quando você ouve seu pai e sua mãe falando, na minha época, né, eu para ir para a escola eu tinha que caminhar 2 léguas, pular um muro, andar no lombo do jacaré, atravessar 2 rios. Isso era verdade. Muito disso era verdade. Quem viveu nos anos 80 no Brasil, quem foi criado nos anos 80 no Brasil, sofreu muita dificuldade, porque era uma época que não havia classe média. A gente tinha que rebobinar a fita. Isso. E a cassete era com a canetinha na mão ali. Com o lapisinho. Aí já é o Playboy, né? Porque aí é o... Você vê o que é, Cleiton? O cara Playboy. Não, mas o Evandro ele tá fora. Não, o Evandro tá fora. O cara já tinha videocassete. Videocassete. O primeiro videocassete que eu fui ter... Quem falou de videocassete, mano? Tô falando de fita cassete. Não. Você não tinha fita cassete. O senhor tinha videocassete Panasonic, aquele G9. Eu tinha com 7 cabeçotes. Eu sei que o senhor tinha. 7 cabeças. O Evandro é tão playboy que ele tinha DVD na década de 80. O Toshiba lá, que era mais... Como é que era? O japonês que era melhor que o japonês dos outros. Os nossos japoneses são melhores que os outros. Aquelas propagandas era muito massa da Toshiba, cara. Caçapa digital, lembra? Era muito bom, cara. Era outro período. Então o que acontece? Por que você tem que entender isso? Porque no caso Aeromar, ele vai ter uma postura em determinados momentos que quem não... Se você não tiver acostumado com o pano de fundo da época dos anos 80, você não vai entender muito. Mas ok. Então era um período em que já havia acabado aquele período mais agressivo do período da ditadura militar brasileira, que vai do início dos anos 70 ali, até o início da segunda metade dos anos 70. É o ano mais... um período mais agressivo da história recente brasileira. Tá? Nós vamos ter o surgimento de várias equipes, de vários grupos terroristas no Brasil, né, vários grupos terroristas praticando guerrilha urbana, e de um lado, né, a resposta vindo dos militares. Então era uma guerra. O Brasil vivia uma verdadeira guerra no interior do nosso planeta, né, no interior do nosso país, uma verdadeira guerra mesmo dentro das nossas fronteiras ali, entre os militares e esses grupos, né, que praticavam, na verdade, atos terroristas. Não dá para dizer que eram, né, não eram grupos pacíficos, muitos grupos armados e fizeram muitas coisas, né, muitos sequestros. Então, era uma verdadeira guerra, é assim que podemos dizer, naquele período. Mas na década de 80 não, já havia sido assinada a lei de anistia, né, a ideia desde do Geisel lá era preparar o quê? Preparar uma transição pacífica, né, uma transição lenta. Então é um período um pouco mais ameno. Mas... Tem até uma frase atribuída a ele, né, que ele diz que ele vai fazer desse país de novo uma democracia. E quem for contra, ele prende e arrebenta. Não, é verdade. Mas tinha isso aí, cara. Cara, mas só isso aí, Diego, na época já era uma projeção. Porque o que acontece? E isso era visto como uma comemoração na época. Sim, você tem claro, ideia como é que era ruim. Era uma progressão. Tanto que... Eu acho engraçado que é democrático, né? Tipo, ou concorda comigo, ou você vai apanhar. Eu prendo e arrebento. Não, mas E gente, isso, você que está nos ouvindo aí, o que o Evandro falou é pura verdade. Na época já era um aumento, né, uma mudança de pensamento. Mas o que vai... Pra quem acha que os políticos de hoje estão falando muito incisivamente as coisas assim, velho, esses caras são umas moças perto daquela época. É uma época bem difícil. Por isso, então, volto a frisar a postura do Aeromar em alguns momentos. Mas o que vai acontecer? O Aeromar vai estar em Vitória, no Espírito Santo, né? Vai estar em Vitória, no Espírito Santo, esse estado que fica ali no Sudeste, né? Ele está ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, está ali naquela, né? Está no fervo todo ali. É uma região bem quente, é uma região de clima tropical úmido, ou litorâneo úmido, como chamamos no Brasil. É um clima muito conhecido por ser quente durante o ano inteiro e com chuvas muito bem distribuídas. Chovem bastante nessas regiões. E por que você está falando isso? Então, justamente por causa do clima, tá? O clima litorâneo brasileiro é um clima quente. E aí vocês vão entender também outro aspecto que nós vamos abordar quando falamos do caso Aeromar. O que vai rolar, gente?
ele vai estar ali. O Aeromar, ele vendia, né, ele tinha uma barraquinha de bebidas na praia. Quando nós falamos de praia, né, eu fui criado em Santos, São Paulo, é minha cidade de nascença, é minha cidade natal. Santos, São Paulo, por exemplo, tem muito disso. Muita gente tira o seu sustento da atividade turística, e principalmente da praia. Por quê, gente? Chega ali, ó, aquela época do ano ali que vai de final de outubro, ali, segunda quinzena de outubro, até ali o final das férias de janeiro, ali, perto de fevereiro, a cidade fica hiperlotada, super mega lotada. E as praias dessa mesma forma. Então vem muito turista, vem turista do Brasil inteiro, turista do mundo inteiro aparece ali. Então, o que acontece? A pessoa que tem aquele comércio na praia, né, seja ele ambulante ou não, tá, ela consegue levantar, né, o sustento para o seu ano inteiro. Tem muita gente que trabalha só no período de temporada na praia, porque depois é óbvio, né, a demanda ela é muito menor, mas a pessoa consegue sustentar. E o Aeromar era um desses, ele tinha uma barraquinha de bebida. E você que já foi para a praia ou mora na praia, você sabe como beber na praia é muito mais caro. Hoje em dia, né, se configurou até a ideia do isoporzão. O cara vai e compra no mercado para beber na praia. Meu Deus, chega da água na boca, velho. Né? Meu Deus do céu, nem fala essas coisas essas horas que eu já tô até sentindo aqui, meu senhor amado. Dudu, e como você é muito novinho, vai demorar ainda para se vacinar. Eu e o Evandro, como anciões desse podcast, já estamos vacinados. Nesse momento, vai demorar um pouco. Tenho inveja de vocês que nasceram há 15 anos atrás, viu? Puxa vida. Então, que coisa. Vai demorar um pouquinho. Poxa vida, mas tudo bem. Então, né, nesse caso aí, o que rola então? Você que mora na praia ou frequenta a praia algumas vezes por ano, você vai perceber que beber na praia é muito caro. Então muita gente tira o sustento por causa disso. Uma latinha de cerveja, você vai num bar ou no supermercado, vai pagar um preço X. Na praia você vai pagar 2, 3, às vezes 4X, dependendo da época do ano e da praia que você está. Então ele trabalhava com isso, ele estava ali diariamente na praia, principalmente no período de temporada. E sem falar que nessa época, né, Cleiton, você tinha um preço conforme a hora que você pede cerveja, né? Dificilmente você conseguia pagar o mesmo preço em 2 latas de cerveja, a não ser que você bebesse muito rápido. E porque aí o Evan tá falando isso, você pode não entender, mas por causa da inflação. Lembra que eu comecei falando? Uma inflação no início da década de 80 de 200% ao ano já, tá? Então, assim, o Brasil termina a década de 80 com a inflação recorde galopante, maior de todos os momentos do mundo inteiro, do planeta, do universo, quem sabe do nosso multiverso. Mas o que vai rolar, né, cara? Então era muito complicado, nessa época ainda muito mais caro ainda. Então ele vivia ali, estava diariamente na praia. Como começamos o início desse relato? No início de 1980, então janeiro ali, fevereiro, o bicho pegando ainda, a praia bombando, muita gente, aquele calorzão. E ele avista com várias outras pessoas. Então tudo começa quando ele tem um avistamento de o que ele vai chamar de naves de formato lenticulares. Gente, começa daí a complicação desse relato, porque lenticulares, o Evandro que está aqui junto comigo, não vai me deixar mentir sozinho. Há muita confusão de pessoas que dizem que veem nave, mas na verdade estão vendo nuvens lenticulares, não é, Evandrão? Isso é muito recorrente. Mas não é, né, Cleiton? Porque tudo bem que ela é muito parecida com nuvem, mas a possibilidade de confundir, eu não acho que é tão fácil assim. Pode acontecer, gente. Aliás, o Dudu trouxe esse caso já uma vez, né, das lentes lenticulares lá, e realmente elas se parecem demais, parece até uma coisa que é montada, né, se você nunca viu, parece que foi moldado, não parece verdadeiro, mas confundir com um disco voador, eu acho que aí talvez passar um pouquinho passar um pouquinho do ponto, ainda mais quando você tem uma observação um pouquinho mais prolongada, mas aí, né, pode acontecer. Olha, você que tem dúvida aí, que está me ouvindo, é só abrir o seu Instagram aí, o seu Facebook, e procurar o IG sobre ufologia. Digita lá ufologia. Na primeira página que você para para ver. Tem um monte de nuvem lenticular e os caras falando que é disco voador. É o que mais tem aí, ó. Pode procurar. Tem um pessoal que fala que é como se a nave tivesse estacionado camuflagem. Atrás da nuvem, entendeu? Camuflagem. Isso sim. Daí sim. Entendeu? Que a nave, realmente parece isso. Ela não contente em vir aqui pra Terra, ela faria tipo um vaporzinho, entendeu?
Tipo, não, vou soltar esse vaporzinho aqui, e esse vaporzinho vai me esconder. Fala, cara, daí, sei lá, é muita forçação de barra pra mim. Eu não sei. São os ursinhos carinhosos. Ursinhos carinhosos. Ele deve 80 também, cara. É verdade. Claro, pô. Mas vamos lá, né? Vamos seguir, vamos deixar os ursinhos pra lá. Então o que vai acontecer, cara? Ele vai ter esse avistamento, ele e várias outras pessoas, do que eles vão chamar de naves lenticulares. Tudo ok, a vida segue, é a vida que passa, afinal de contas. Muitas vezes, quando temos experiências dessas, nós não entendemos, a ficha não cai na hora. Essa é a grande realidade. Quando você tem um avistamento de algo que você não espera, nunca viu, não tem noção, demora um pouco para cair a ficha. Muitas vezes, né, na hora você, cara, demora um pouco para cair a ficha. Que legal, eu vi, pá, tudo bem. Né? Eu tenho uma história dessa aí, tava eu e o Ozzy uma vez, que tava fazendo vigília, e, cara, isso é brincadeira. Eu não sei o que é, eu não posso dizer para vocês o que é, mas eu só fiquei pensando nisso depois. Nós estava um dia que tinha bastante movimentação, e de repente, cara, passou, sem brincadeira, em formato de triângulo, assim, ó. Sabe assim? 3 luzes assim, só que eram assim, ó, Dudu. Só que era assim, olha só, Evandro. 3, mais luzes assim, cara. E não tava assim no alto, elas estavam um pouco acima do horizonte, assim, sabe? Cara, mas nós olhamos legal, né? Deixa eu só contextualizar, porque nem todo mundo vai tá assistindo, né? Então você tá dizendo, eram 3, mas isso, em formato triangular. Em formato isso, triangular. Estava de 3 em 3. Em formação triangular, é. Muito obrigado, Dudu, porque a gente porque você tá fazendo gestual e daí o cara. Sim, é porque é desse projeto novo de colocar no YouTube, né? E a gente até acaba esquecendo. Mas então estavam as 3 de formato triangular, cara. Então foram sem brincadeira, foram mais de 10 fileiras, cara. Mais de 10, assim, uma fila com mais de 10. E passaram ali próximo ao horizonte, cara, e nós ficamos olhando aquilo ali, pô, que legal, cara, o que será que é aquilo? Deve ser Starlink. Aí depois você vai pesquisar, pô, peraí, Starlink não anda em informação, cara. Entendeu? E aí depois que nós... Mas assim, é um negócio, foi uma coisa assim, se eu tivesse me ligado, cara, se fosse hoje de novo, eu tinha filmado porque passaram bem devagarzinho, assim, ó, cara. Eram umas 3 e pouca da manhã, 3 e pouca da manhã. Cara, foi um lance muito legal, que nós só percebemos que foi legal depois. Isso que foi o pior, cara. Então, às vezes isso acontece. Então, mas essas luzes tinham formato triangular também ou não? Não. Eram 3 pontos de luz, cara. 3 pontos de luz. Que formavam isso, e em triângulo, em formato de triângulo. E aí, cara, foi um lance. Eu até nunca contei isso pra ninguém, essa é a primeira vez que eu tô contando isso. É verdade. Né? Talvez pra contexto, nem pra vocês eu havia contado isso já. E assim, cara, sabe, foi um lance em que nós não paramos na hora pra pensar. Ficamos só observando aquilo e falando, cara, que é isso, velho? Aí não, pô, acho que é Starlink aquilo ali, né? Só pode, né, cara? Porque assim, pô, tão fácil assim, né, cara? Os caras brincando assim, passando assim devagarzinho, só pode ser o Starlink. Mas tudo bem, mas depois, cara, o Starlink não tem informação. Eles andam em fileirinha, né, cara? Em fileira indiana. Porque foi logo no começo desse negócio de Starlink. Então, muito complicado. Né? E aí nós não até hoje, né? Ainda gera confusão Starlink. Até hoje. Sim, cara. De vez em quando aparece uma pessoa lá, manda lá no nosso Instagram. Olha, eu vi essas luzes aqui e tal, não sei o que. Daí eu já, tipo, ai, que triste. Assim, tipo, então, e o pior é que pra nós... O balde de água fria, na pessoa, né? Não, isso aí é Starlink. E o pior é que pra nós foi logo no começo, cara. Então assim, a gente não tinha muita informação do lance do Starlink. E depois que eu fui ver, cara, que o Starlink, quando ele é lançado, ele vai, mas é um atrás do outro, uma fileirinha. Mas tudo bem, ok, a vida que segue. E o que deve ter feito o Aeromar? Pô, vimos aquilo ali, que legal, mas bem, a vida que segue, cara. Eu tenho que vender porque eu tenho que ganhar dinheiro. E vamos embora. E a vida segue, a vida continua. E em outro dia o Aeromar estava lá na sua barraquinha vendendo bebidas, tocando, né, musiquinha da Banda Eva de fundo. Na época não era Banda Eva, não tinha isso ainda. Na época era o Kaoma. Ele estava de fundo ali tocando Kaoma. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Né? Então tava lá aquele negócio todo. Ele vendendo cerveja. Aqui, Lambada, velho. Lambada, claro. O grupo Kaoma fez sucesso no mundo inteiro. Foi gravado em vários idiomas.
E ele tava lá. Você vê a sorte que eu tenho, cara. Eu vivi antes do celular, cara. Eu dancei lambada e não tem nenhuma foto pra provar isso, cara. Não há registro. Não tem registro. É ótimo isso, cara. Não há registro. Olha a vantagem. Então. Tem coisas que realmente são benefícios que pessoas mais velhas têm, né? Coisa que não tem preço. Esses dias eu ouvi um amigo meu comentando, ele falou assim, cara, o que tem de profissional agora, pessoas sérias, fazendo dancinha pro TikTok e pro Instagram, não tá escrito no mapa. Essas pessoas talvez vão se arrepender de uma forma. Eu falei, talvez olha, não, talvez. Não, eu digo, talvez não vão, com talvez certeza. a pessoa não vá se arrepender. Também não é obrigatório a se arrepender ou coisa do tipo. Não sei. Não sei. Eu sei que, assim, tipo, depois você para pra pensar, fala, cara, na minha época não tinha essas coisas, né? E aí hoje você olha, mas é que a gente já tem também uma visão mais velha, né? Ainda mais vocês dois que já são mais velhos. Não, aí quando o cara visão mais velha, Dudu, visão mais velha. Você pensa se você tivesse uma foto de eu dançando sei lá o quê? Menudo. Lambada, que ser lambada. Mano. Dançando. Cara, você imagina o tanto que você ia tirar da minha vida, ia virar. Já mas assim, né? Mas ia ser um inferno. Imagine você, o Evandro. Imagine você, olha só, veja isso. Imagine você, o Evandro, com calça apertada, isso, boca de sino, colorida, camisa justa preta, dançando Beto Barbosa, preta, fala pra mim. Imagine você. Pronto, mano. Imagine você, acabou. Cara, aí você tá numa discussão, no meio da discussão séria, assim, o cara tá quase perdendo a discussão assim, mas olha isso. Olha isso. Vamos voltar ao povo. E digo mais, não, eu preciso só finalizar que se essa foto existisse ou se essa foto existe, eu pagaria muito caro por ela e conheço pessoas que me ajudariam nesse financiamento. Apoia-se. Vamos comprar. Vamos lá. Vamos deixar pra lá. Fazendo cosplay de Beto Barbosa. Já virou uma bandalheira isso aqui. Mas vamos lá. Então o que vai acontecer? Estava lá outro dia na sua mesma barraquinha ouvindo. Mas tem um caso hoje, tem um caso. Isso, tem um caso. Ouvindo Beto Barbosa e Grupo Kaoma, quando de repente chegam 3 cidadãos na barraquinha do Aeromar. Esses 3 caras vão chegar. A primeira coisa que o Aeromar sente estranho, gente, é que os 3 estavam de terra, né? Então, assim, olha só, o Evandro não se aguenta, ali fica difícil gravar esse podcast. Agora vai ser legal, gente, porque isso aqui vai pro YouTube. E as pessoas vão ver quem vocês são. Vocês estão sendo expostos, né? A verdade está sendo exposta. Eu tento fazer desse podcast uma coisa séria, mas não funciona. Infelizmente. Infelizmente. Mas vamos lá. O que vai acontecer? Ele vai achar esquisito que os 3 estavam de ternos, né? Cada um de terno. Gente, olha só, no Brasil nós temos uma história, na praia, né? Nós temos uma história que é o seguinte, olha só. Na década no início do século XX, tá? Era muito comum se andar de terno, 1910, 1920, 30, 40, 50, 60, era comum. Terno era a roupa comum do cidadão. Então você via desde o cara que ia na sua casa trocar uma lâmpada, fazer uma instalação elétrica de terno, até o advogado, o juiz. Então era comum, terno era roupa comum que se usava. Era muito comum. Se não terno, pelo menos uma roupa social com uma bela gravata. Era comum de se utilizar, mesmo nas regiões mais quentes. Se você pegar as fotos mais antigas do Brasil, você vai perceber isso aí. Mas nós estamos falando de 1980, plena praia, né? O momento daquela liberação, né? A efervescência, vamos viver agora um momento de liberação, democracia está chegando. No ano seguinte, né? Alguns anos depois, nós vamos ter ali um movimento, né? A Lei Falcão, né? Direta já. Então, né? Aquele lance todo, né? Lei Falcão não é a Lei Falcão, perdão, tá? Mas aquele projeto, né? Que era o projeto de direta já. Dante de Oliveira, emenda Dante de Oliveira, perdão, eu havia me esquecido, a emenda Dante de Oliveira no projeto de direta já. Então, aquela efervescência. Se você aparecer na praia de terno, ainda terno preto,
era muito complicado, né? Então eles foram até lá e começaram a conversar com o Aeromar. O Aeromar, gente, segundo os anais da história, começa a ficar muito encucado, porque aqueles caras começam a perguntar sobre o avistamento que ele havia tido outrora. Então percebam bem, os caras chegam ali e começam a conversar com ele. Vem cá, o que você viu aí? Não, eu tava aqui, meu negócio ali, mas eu também não sei, eu tinha tomado umas cajibrinas aqui, né? Eu tinha tomado aqui uns negócios. Sabe como é que é, né, doutor? A gente toma um, vende dois, né? Toma três, vende quatro, é daquele jeito que funciona. E o que vai rolar? Cara, eles começam a fazer perguntas, o Aeromar olha para esses caras e diz, esses caras são polícia. Porque na época do regime militar, era muito comum a polícia disfarçada. Era muito comum, tinha o serviço de inteligência da polícia. Tá? Tinha a polícia política, tinha o DOPS na época, né? O DOI-CODE. Então tinha muita coisa. Tá? A polícia tinha um aparato muito grande, né, para justamente esse serviço de inteligência, justamente tentar prever ataques terroristas, tá? Ataques, né, de grupos armados no Brasil. Então era muito comum isso aí. Ele se assusta. Cleito, para ver as músicas que saíam dessa década, principalmente música brasileira, tem que saber um pouquinho sobre esses grupos, como o DOPS, por exemplo, para você entender o que eles estão querendo dizer na letra. Né? Então, sem esse conhecimento histórico, até o rock nacional ele fica um pouco abalado, porque você não consegue entender o que os caras estão querendo dizer com essas letras ali. Né? Porque fica assim, algo muito... como é que eu vou dizer, cara? Fica algo muito viajante, né? O cara ouve aquela letra assim, ele vai, pô, cara, o cara tomou LSD para fazer isso. Mas na verdade ele não sabe o que ele está querendo dizer, porque ele não podia dizer. Não podia dizer. No início da década de 80 ainda tinha esta programação foi liberada pela Agência Nacional de... Como é que fala? Agência Nacional de Censura. Aí aparecia aquela telinha colorida, né? Lei número tal, pá. Então, assim, tinha muito disso. Então ele, quando começa a ouvir a pergunta daqueles três ali, ele fica, esses caras estão polícia. Esses caras estão querendo alguma coisa comigo, esses caras estão querendo esses caras estão querendo me prejudicar. Estão querendo acabar comigo. Ele fica meio, né? E aí tem outra. Eu acho, talvez, né? Não vou aqui dizer, mas talvez o Aeromar devesse alguma coisa também, porque ele ficou com medo, cara. Com medo tal que ele não aparece nos próximos dias. Né? Isso aí é muito importante nós frisarmos. Tá? Ele fica tão cabreiro ali, né? Como nós falávamos na época, né? Fica tão cabreiro ali, ele fica tão... que ele nos próximos dias ele não vai trabalhar. Ele não aparece ali. E aí, tudo bem. O que vai acontecer? Fica alguns dias em casa, ele some, os caras fazem umas perguntas, ele some. Aparece de novo para trabalhar, mas quem aparece de novo? Evandro, Dudu. Quem aparece de novo? Os três, cara. Os carinha de terno. De terno preto. Vão aparecer novamente. Um cheirinho do sovaco que deve estar... certeza, né? Ainda mais quando os caras se mostram quem são, né? Rapaz, dá pra imaginar pior aí. Se esses caras forem, por exemplo, americanos, os caras vêm acostumados com um frio, o cara vem pra Vitória, rapaz, o homem do pé do frango. Deve ter gasto algum rolão aí, hein? Pra deixar o negócio. E na época não tinha rolão, né, cara? Na época não tinha. É verdade, né, cara? Não tinha rolão. Na época não tinha. Hoje você tem, né, cara? Aqueles que você coloca que ele é bloqueador de odor, né? Puxa, ele não deixa nem você suar. Na época não tinha. Mas vamos lá, vamos voltar. Então esses caras vão aparecer de novo e começam meio que perseguir ele. Cara, o que você viu? E fazendo pergunta. O Aeromar que se desespera, dá linha na pipa, vai pro Rio de Janeiro. Fugindo daqueles caras. Vai pro Rio de Janeiro, tá, aquele negócio todo, consegue um emprego. E aí quem aparece depois de uns dias, gente? Os três homens de terno preto. O Aeromar, então, se sente, cara, acuado, porque, pô, eu não fiz nada, eu já fiz, mas já paguei, senhor. Não tô devendo nada não, senhor, já paguei ali, já fiquei, não tô devendo nada. O que vai acontecer, cara? O Aeromar vai até a delegacia de polícia. Ele vai fazer um boletim de ocorrência. Ele vai falar, ó, gente, o negócio é o seguinte, eu tô sendo perseguido. Tem 3 pessoas aí, eu acho que são polícia. Aí aquele negócio, né, cara? Aí vamos contextualizar aqui. Ele vai achar que os 3 são polícias e vai fazer um boletim de ocorrência na polícia.
que eu vou dizer? Vocês já viram aquele meme já do Homem-Aranha? Qual? Eu olhando pra quem tá me prejudicando, aí um Homem-Aranha olhando pro outro e apontando, e um olhando pro outro e apontando. Já viram já esse meme aí? Já. 1980. Eu vou à polícia reclamar da polícia? Ele deu sorte que era 80. Se era na década de 70, ele já ficava. Esteja preso. Se era na década. Por que o senhor tá reclamando aqui? Então o senhor vai ficar aqui. Acabou. Já que o senhor está reclamando de um colega meu, então o senhor agora vai ficar aqui enjauladinho para aprender como é que funcionam as coisas aqui. Era outra época, né, cara? Era outra época. Pensa a polícia, não que agora não seja assim. Eu tenho 3 primos, cara, engraçado, né? Não, 3 primos, dois aqui no Paraná e um em São Paulo que são policiais, né? E assim, a polícia hoje tem todo o respeito. Aqui no Paraná tem muito respeito, inclusive, não que em São Paulo não esteja, mas São Paulo tem um número, né, de conflitos muito maiores. Aqui no Paraná o número de conflitos é um pouco menor. Mas a polícia da década de 80, ela, cara, por si só já impunha medo. Por si só já impunha medo. E era terrível o negócio. Não vou entrar no mérito, né, que era, se é bom, se não é. Então estamos aqui relatando só o que acontecia. Então na década de 80, cara, o cara via a polícia e ele chorava, velho. Chorava mesmo. Se ele não devesse nada, ele já... Cara, mas isso tudo... Imagine você, Dudu, você não deve nada pra polícia, nunca fez nada de errado. A polícia te para e você fica tão desesperado ao ponto. Mas será que eu fiz alguma coisa, cara? Será que eu não tenho uma arma no meu bolso aqui? Será que eu não tenho... Mas é engraçado que isso já me aconteceu. E não foi uma vez só, não. Isso já me aconteceu. A última vez que me aconteceu, o cara me mostrou até um fuzil na minha cara. Ele falou, desce do carro, não sei o que. Eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? E daí, cara, o policial, né? Daí toda a polícia desceu do carro, me fechou o meu carro ali e tal. Não que ele fechou, né? Mas ele fez sinal, tipo, para e tal, daí eu parei, né? Porque quem sou eu? Bom, eu. Vai falar o quê, né? Não, eles estão fazendo o trabalho deles, a polícia. Exatamente, não tô. Mas daí. E ainda bem que nós temos, né, cara? Se não tivesse, era pior ainda. Então, só que, cara, sem você dever, velho, é impressionante quando você treme, entendeu? Porque você desce do carro, o cara. Eu trabalho no colégio, você sabe muito bem, vocês sabem. Que a gente vai embora, cara, a gente vai embora e não tira jaleco. Eu não tiro nem jaleco, eu também. Eu vou embora, eu tô louco pra chegar em casa, tomar um banho e tudo mais. E aí eu de jaleco, daí o policial já com a arma aqui assim, mão na cabeça, e eu, meu Deus do céu. E me borrando todo. Abre o porta-mala, e daí, cara, sabe aquele segundo assim de você. Será que eu tenho uma arma aqui? Será que eu tenho alguma coisa aqui? Meu Deus, será que eu tenho drogas? O que vai ter nesse porta-mala? Falei, não, vai ter. Porta-mala vai ter um esquema e vai ter uns livros aqui. Abre aí que eu quero ver. Cara do céu, aquele segundinho de você abrir e você mesmo duvidar de você, fala, cara, será que eu tenho mais alguma coisa? Será que eu tenho drogas? Será que eu tenho sei drogas? lá, vai que eu esqueci um chinelo e o cara me fala, o que é esse chinelo aqui? Sei lá. Mas felizmente eu não tinha nada mesmo, eu fui liberado e tô aí fazendo podcast. Então era mais ou menos isso que vai acontecer com a Aeromar. Ele vai reclamar na polícia, mas cara, não dá pra fazer nada. Primeiro assim, né, vamos ser justos também, os policiais não sabiam, não tinham nenhuma informação quem eram os caras, né, eles não haviam se identificado como policiais, então assim, não tem, né, você não tem uma linha, né, cara, de investigação, quem são esses caras, não dá pra saber, tá? O que vai acontecer? Ele, no Rio de Janeiro, continua a mesma coisa, cara. Vai continuar a mesma coisa. Ele continua sendo perseguido por esses caras. O Aeromar vai então em um último tiro, uma última tentativa de se ver livre, sair do Rio de Janeiro, vai até São Paulo. Ele desce a São Paulo. Eu não aguento mais. Ele fica desesperado, vai até São Paulo. Em São Paulo, a Aeromar continua sendo assediado por essas pessoas. Esses mesmos 3. Até que um dia a Aeromar está saindo do trabalho. 2 desses 3, né, vão ao seu encontro. O que o Aeromar faz? Não é bobo nem nada, linha na pipa, sebo nas canelas, né? O calcanhar chega, bate na bunda para dar impulsão, ele corre. Só que os 3 agiram, né, cara? Os 3 na época viam a série do Kojak. Viam a série do Bareta. O que eles fizeram? 2 foram abordar, um ficou na esquina esperando. Quando o Aeromar virou a esquina, o cara parou lá. Pegaram ele, não teve como ele fugir. Colocaram ele dentro de um carro
Isso aí no início da noite, né? Tinha acabado de sair do trabalho. No início da noite, colocam ele no carro, levam ele até uma área mais afastada da cidade, uma área de mato, uma área de floresta. E ele diz que ele foi meio que impelido, né, cara? Ele não foi de livre e espontânea vontade, foi de livre e espontânea pressão. Quem que vai de livre e espontânea vontade nesse caso, Tá louco? Nesse caso, ninguém, né, cara? Nesse caso, sim, é impossível. Ó, vamos dar uma volta ali, um rolezinho aqui no mato, gente? Tá jamais serão. Primeiro com esse terno tão bonito. Eu já estou usando já mais de 2 meses. Aproveita que eu estou usando esse mesmo terno preto, nesse sol que é de matar, aqui tá uma fedontina do cão. Vamos lá. O que você acha? Aí tu imagina, ele foi levado, chegou nesse lugar, né, um lugar afastado da região urbana, e chegando nesse lugar, eles pararam o carro, adentraram para dentro da mata, e ali ele diz que em determinado momento ele vê uma nave espacial, cara. Uma nave espacial, né, pairando ali, e em volta dela, né, ele vai dizer que em volta dela, ele vai ter algo como se fosse um anel, um halo em volta dela com muitas luzes. Ele é impelido a se aproximar de onde saiu uma luz, descia uma luz, ele é impelido a se aproximar dessa luz, e ele recobra a consciência dentro da nave, tá? Como se ele fosse teleportado por essa luz. Ele vai dizer que esses 3 caras estão com ele, né? Sentam ele em uma cadeira, algo muito parecido com a cadeira de dentista, para ser feito exames, creio eu, se as coisas se deram assim. E aí, chegando ali, sentando ali, aqueles 3 seres se transformam de aparência na frente dele. Então veja você, 3 cidadãos, 3 seres humanos, né, que estavam acompanhando, de repente mudam de aparência total na frente deles. E ele vai dizer que aqueles 3 seres agora se pareciam com 3 répteis. Isso ficou muito famoso, né, os chamados reptilianos. Há muita conversa, há muita gente falando de reptilianos. Inclusive eu conheço uma pessoa, olha, vocês sabem que eu sou o believer, que eu sou o cara, né? Mas eu conheço uma pessoa, eu não vou citar o nome dele, ele não tem problemas com isso, mas não vou citar o nome dele porque eu não falei com ele, tá? Esse cidadão, ele certa feita, lá no Nordeste, tá? Ele se deparou com 3 seres reptilianos dentro do mato, na beira de uma caverna. Esse cara, ele tem um testemunho, ele tem um depoimento impressionante. Assim, sabe, não foi algo assim, como é que eu vou dizer para vocês? Ele viu, mas não foi algo assim de sentar para conversar, trazer uma mensagem, entendeu? Falar sobre, né, a guerra nuclear, não foi nada disso. Mas ele viu aqueles caras ali, ele tomou um susto terrível, ele era um moleque, tá? Mas assim, só para esclarecer aqui, qualquer hora, quem sabe, a gente, né, pega uma conversa com ele. Mas assim, é muito falado desde muito tempo sobre reptilianos. E esses 3 seres seriam 3 reptilianos. Ele vai dizer que esses 3 vão apresentar para ele algumas imagens e vão falar para ele algumas coisas a respeito do nosso planeta. Depois disso aí, ele não se lembra mais, ele tem um lapso de memória. Tá? Ele vai ter uma conversa ali, os caras vão falar alguma coisa para ele, tem um lapso de memória. E ele recobra a memória novamente no centro de São Paulo, no meio da madrugada. O senhor Aeromar, então, ao recobrar ali a sua memória, ele, cara, a sua consciência, vamos dizer assim, né? Ele está no meio da cidade de São Paulo, de madrugada, e, cara, totalmente atordoado, ele não sabe o que aconteceu. Literalmente foi isso, ele tem esse lapso de memória, tá? Ele tem esse missing time, né? Na time-lapse dele, ele tem essa perca de tempo, acorda na madrugada no meio da cidade de São Paulo. E aí que começa a desdobrar as coisas. Por quê? Já essa perseguição anterior já começa a cair na boca do povo. Tá? E esse caso, então, ele vai contar, porque, gente, ele se perdeu há algum tempo. Então é como se alguém da sua família, ou um empregado seu, um amigo, sumisse, e você... E aí, fulano, onde é que você estava? Aí o cara olha para você e fala, cara, aconteceu isso. Então é muito complicado, isso vai cair na boca do povo. Isso chega, né, até ao conhecimento de um hipnólogo que vai tentar procurá-lo, né, depois desse acontecimento,
vai tentar chegar a ele, né, para fazer essa regressão, mas ele não é encontrado. O que acontece depois com o senhor Aeromar? Ele simplesmente some. Não se tem notícia do Aeromar até hoje. Ele some ali no meio de 1980 e até hoje não se tem notícia de onde ele foi parar. Ou ele continuou fugindo desses seres, ou alguma outra coisa aconteceu com ele que nós não temos notícia, não temos ideia do que rolou. Tá? Esse é o caso de hoje, caso Aeromar. E agora vamos lá, chega junto então Evandrão, chega junto então Dudu, e vamos falar sobre isso. Vamos começar com o Dudu. Dudu, o que você acha desse caso aí, cara? O que você tem para nós aí? O que nós podemos falar sobre o Aeromar Linhas Aéreas? Cara, é muito esquisito, porque quando eu li o caso pela primeira vez, eu até então tava na minha cabeça que esses homens de preto eram os homens de preto que a gente tem que virou até casos, né, de filmes e tudo mais, né, que seriam as pessoas que fariam assim encobertamento OVNI e tudo mais. Tem o filme MIB, que é mais comédia do que outra coisa e tudo mais. Então, assim, na minha cabeça era aquilo ali. E essa história tem um plot twist que é fantástico, que na verdade esses caras de preto, eles na verdade seriam já os alienígenas, né? É um relato, e aí a gente fica naquela história de e se for verdade, né? Nunca a gente vai saber se é verdade, se não é verdade. São relatos que eu gosto de escutar, que eu gosto de aprender e tal, porque você sempre vai ficar naquela coisa de, cara, aí que história legal. Dava pra fazer até um filme, né, cara? Pô, se parar pra pensar, é um roteiro de um filme, né? Pô, dá pra fazer um filme de suspense, cara, muito, muito bom com essa história aí. E fazer um final. Olha, você que é cineasta, de repente tá pensando num roteiro, tá aí, ó. Pega aí o caso da Aeromar aí, ó. Como o cara tá meio sumido, você pode até nem pagar os direitos autorais nem nada, tá? Vai. Segue aí a vida. Pô, porque é uma história muito, muito, muito interessante, muito, muito legal. Mas, sabe, assim, não tem nem como eu emitir se sou believer ou não, porque é só relato. Você não tem nada documental, você não tem nada que corrobore, mas são relatos que nós, que somos o Ufologia de Quintal, a gente adora, né? A gente não precisa dizer, o Ufologia de Quintal, a gente começa justamente o podcast falando de relatos como esse. Tretando sobre essas coisas. Tretando sobre esse tipo de coisa. Então, assim, cara, é legal, que é muito bacana, Evandrão, chega junto então, Evandrão, vamos tacar fogo no parquinho. Então, cara, eu acho legal porque esse caso ele traz de volta aquela temática do acobertamento, né, que é justamente essa função dos homens de preto. E também, né, essa questão que seriam eles humanos, seriam eles híbridos, seriam eles alienígenas, que é basicamente o roteiro do que foi, não necessariamente o filme dos Homens de Preto, mas a questão do próprio Arquivo X, né, que era basicamente isso. Então você tinha um acobertamento ali e por boa parte da série, né, você não sabe se o acobertamento está sendo feito por uma sociedade humana, amando desses caras, né, ou por esses caras mesmos, ou ali pela terceira temporada, mais ou menos, já começa a rolar uma teoria que não é nem uma coisa nem outra, é um hibridismo que já tinha rolado aqui na Terra, e essa, então, supra-sociedade, vamos dizer, né, esse grupo estava acobertando. Então, essa questão sempre traz interesse, né. Essa história dos Homens de Preto, eu acho que ela pode, né, pelo menos o que eu tenho estudado, ela vai remontar até mais ou menos 1952, né, do Albert Bender, né, o Binder, não sei como é que se pronuncia o nome do camarada, que ele provavelmente seria, pelo menos que eu conheço, o primeiro cara que relatou sobre a questão dos Homens de Preto. Então, segundo ele realmente viu, né, ele tinha algum avistamento muito parecido com esse caso do Aeromar, e esses Homens de Preto começaram a perseguir ele, eram 3 também, curiosamente, né, e começaram a fazer essa perseguição, e ele simplesmente contou isso para alguns amigos mais internos. Esse cara, ele inclusive cria uma revista. Não só ele, né, ele criou uma comunidade, então, uma das primeiras comunidades ufológicas, né, tinha mais de 600 membros em certas épocas, a revista Space Review, né, talvez das primeiras publicações sobre ufologia, e ele conta essa história para um grande amigo dele, o Gray Butler, né, que acaba
escrevendo aquele livro onde ficou famoso Homens de Preto, que é o livro Eles Sabiam Demais sobre Discos Voadores, onde ele relata então essas histórias e torna então os Homens de Preto famosos. Mais tarde, o próprio Albert ele vai escrever um livro também, né? Falando e aí revelando coisas novas, que até é um caso assustador, né? Não sei se todo mundo conhece esse caso, que os caras começaram a perseguir ele quando no relato original, isso mesmo, esses camaradas aí. Eles atravessavam as paredes, cara. Então tem uma hora que ele entra dentro de ele entra em algum lugar que eu não lembro onde, e os caras entram flutuando e atravessam a parede, os olhos dos caras começam a brilhar. Então um relato bem assustador, e que ele conta então novamente essa questão aí dos Homens de Preto, inclusive é retratado aí nas imagens que o Dudu tá mostrando aí, né? Inclusive nessa época, supostamente o presidente Roosevelt, o Edgar Roosevelt, ele compra um exemplar desse livro e supostamente ele estaria interessado em saber quem eram esses Homens de Preto, se era do FBI, se era ligado a um grupo 4602 lá, que era um suposto grupo secreto da aeronáutica americana, né, ou das Forças Armadas Americanas. E por isso também, né, gente, pode ver, quase todo filme que tem a ver com alienígena, o presidente Roosevelt é citado, seja pelas construções, o que ele construiu, né, geralmente no filme ele vira alguma coisa, olha, ali tem um segredo guardado, olha, a Área 51 não era lá, era um negócio que o Roosevelt fez, porque ele era realmente um presidente que estava, pelo menos assim, né, o que as pessoas contam, isso não é oficial, é claro, da parte dele pessoalmente, mas ele tinha um interesse realmente em saber quem eram os Homens de Preto, e essa história parece começar mais ou menos daí, né? E quanto ao caso, que eu acho bem interessante também, e quanto ao caso em si, é difícil também dizer, porque pode ser, né, várias coisas vão se encaixar aí, claro que nenhuma delas tem que desmentir isso necessariamente, mas você pode ter uma questão de psicose, né, como por exemplo a gente já comentou sobre isso, algo parecido àquele filme Uma Mente Brilhante, a gente fez até um comentário, Dudu, sobre isso num episódio bastante recente, né, falando sobre o filme, etc, que é excelente, e eu acho que também poderia se encaixar, devido à mania de perseguição e sempre sem número de 3, ele poderia ser também o caso de talvez uma sífilis terciária, né? Às vezes ela acaba causando esses sintomas que são, na verdade, são uma psicose, né? Mas são muito parecidos com os sintomas que o Nash tem no filme, na história real, na vida real também, mas no filme Uma Mente Brilhante. Para quem não sabe, a sífilis ela é uma doença que ela vai apresentar em 3 fases, né? Sendo que a primeira ela vai apresentar algumas feridas ou manchas nos órgãos, geralmente nos órgãos genitais. Geralmente isso é passado despercebido, então a pessoa às vezes demora um pouquinho para procurar ajuda médica e ela recolhe, então ela desaparece, fica um tempo assintomática e ela volta como sífilis secundária, que é geralmente onde pelo menos até mais ou menos a meados dessa época, as pessoas sabiam que estavam doentes, né? Porque começa a aparecer muitas manchas pelo corpo. Quem assistiu o filme, aliás, ótimo também, o filme Filadélfia, né? Tem uma hora que o personagem do Tom Hanks, ele é obrigado a mostrar algumas manchas que ele tinha no rosto, só que agora ele tem no peito, então muito parecido com aquilo, são pequenas pontos como catapora ou manchas avermelhadas um pouco mais longas. Então nessa época, geralmente as pessoas procuram um médico, né? Mas caso a doença não seja bem tratada, não seja bem diagnosticada, ela vai voltar a desaparecer e ela reaparece então com uma degeneração do sistema nervoso central, né? Essas degenerações podem provocar sintomas de toda ordem, inclusive esta questão da mania de perseguição, você vê pessoas que não existem, etc, etc. Então até esse caso ele poderia estar acontecendo nesse caso do Aeromar. Agora, o problema é que o Aeromar desapareceu e as perguntas, né, a gente nunca vai, talvez nunca, é muito forte, né? Mas não vamos poder dizer. Agora, a questão do caso do registro, né? Por exemplo, ele fez ou não fez esse BO? Porque isso é fácil saber, né? Você vai procurar lá, então esse BO ele tem que estar, né, em algum lugar, ou né, simplesmente... Pode falar, Dudu. Não, eu ia comentar que não é fácil saber não, bicho, porque, ué, achar um BO da década de 80 deve ser um BO do caramba também. Mesmo, rapaz do céu. Quem já trabalhou em Não, mas eu digo assim... Porque eu trabalhei em empresa, quer dizer, alguns anos atrás, os arquivos não eram digitais, né, como é hoje. Tinha que procurar no dedinho. Aí você tinha que procurar no dedinho. E eu trabalhava numa empresa que ela tinha um galpão inteiro de arquivos de 10 anos só de arquivo. Cara,
Rapaz do céu, pra você achar. Aí quando tinha processo, tipo processo, enfim, na civil e tal, aí tinha que achar os documentos. Então, assim, você tinha que achar o documento de que alguém arquivou há 10 anos atrás numa caixa, e às vezes o cara que arquivou há 10 anos atrás, o cara tava tipo, dane-se, ninguém vai procurar isso aqui. Então o cara literalmente colocava qualquer coisa lá, cara. Não tinha a menor condição de tu achar aquilo, cara. E outra, quando nessa sala de arquivos, que era uma sala totalmente reservada, as pessoas acidentalmente não deixavam uma criança de 6 anos entrar, né? Tipo, essa criança fui eu. Cara, e aí eu não tinha o que fazer na sala, fiquei lá esperando a minha mãe, né, e tal, ela estava numa reunião e etc. Vou rasgar uns bilhetes. Não é nem isso, eu não ia destruir, mas tinha, eu não sei se você lembra, na porta dos armários, tinha um papelzinho que você colocava dizendo de tal data, ou de tal letra, sim, né? Cara, eu decidi, e aquele papelzinho saía, né? Porque era pra pôr e tirar, eu, 6 anos, achei aquilo legal, tirei um, comecei a ficar assim na mão e tal, né? Não sabia ler na época ainda. E aí, tava acho que uns 5 anos mais ou menos. E aí eu comecei a colocar de volta, comecei a trocar. Cara, a minha mãe falou que eles passaram mais de 2 anos só pra colocar os papéis de volta no lugar. Eu não duvido nada. Mas o que eu tô querendo dizer, Dudu, voltando ao caso, então, fora essa questão, é que o que eu digo assim, não que você vá achar o arquivo, mas pelo menos você pode oficializar, olha, esse arquivo ele não está, ele realmente não consta. Então, claro, isso não prova que não foi feito, né, ele pode ter sido feito e extraviado e etc e tal, mas pelo menos a gente pode confirmar se ele existe ou não, oficialmente, né? Olha, não existe. Agora a gente nunca vai poder confirmar, talvez, se ele foi feito ou não, né? Então, nesse sentido, então, assim, o que eu digo é que falta também, porque ele a gente brinca, né? Isso não é um caso, é um causo, mas ele também, muitos causos só permanecem como causos, um pouco também pela falta de pesquisa, falta de pessoas, né, que consigam se disponibilizar a fazer esse trabalho. Muitas coisas da causuística ufológica começam como causos, né? Contos, coisas, falácias e tal, não sei o quê. E aí quando alguém vai lá e dá uma revirada ali, daí a pouco vai falar, oi, peraí. Você vê como é que o detalhe muda. Imagine que semana que vem aparece, olha, realmente esse BO tá aqui. Fulano de tal, chamado Aeromar, não sei o que lá, não sei das quantas, tal dia falou isso, né? A história já ia mudar de figura. Fica o desafio aí, se algum policial aí da época de repente atendeu uma dessa aí, amigo com esse nome peculiar aí, Aeromar, de repente, se alguém souber e tal, manda aí pro Ufologia de Quintal. Vai que numa dessas a gente se enriquece esse caso, né? Vai saber. O áudio desmuta. Conseguiram acesso, né? Se é que foi feito, eu não acredito que tenha sido feito, não. Tá? Eu não acredito, não, que tenha sido feito. Porque era um período que, cara, não era assim, né? Você vai lá e faz uma denúncia, e faz um boletim de ocorrência, e naquela época não era bem assim, não, era muito diferente. Tudo isso que vocês trouxeram, né, traz uma discussão em cima. E eu queria colocar aqui, ó, só para finalizar aqui, gente, né, reacender aqui a ideia do reptiliano, tá? Do reptiliano. Então, vou mostrar aqui para vocês. Mostrar aqui para vocês aqui, ó. Não sei se está aparecendo aí já para vocês. Essa aqui é uma estátua, tá? Nós temos aqui na América do Sul, no Peru, do Morop, ou Morop, tá? Que seria aí um representante dos povos que viviam no subsolo. Isso aqui é um reptiliano. Então, muitas das coisas que se contam, que se fala de hoje em dia, vem, né, baseado não só de hoje, tá, gente? Isso aí de muito, muito tempo, vem na antiguidade isso aí. Então, só um exemplo aqui, se você fizer uma pesquisinha rápida lá sobre o Morop, você vai ver ali que é feito, então assim, não é só... isso é muito mais do que uma lenda para eles, tá? Muito mais do que uma lenda. Quando nós falamos aqui lá no Peru, isso não é lenda. Eles não tem como lenda, é uma realidade, o povo que habita nas cavernas, o povo que habita as entranhas da terra, né? Então tá lá, para eles é realidade isso aí. Então, assim, várias discussões, o que poderia ser, o que não poderia ser. Nesse caso, nos falta, né? Eu acho que nos falta
elementos para fazer uma pesquisa um pouco mais profunda e poder trazer, né, uma riqueza de detalhes e uma riqueza de análise um pouco mais profunda. Mas assim, tem algumas coisas que aquilo que o Dudu falou, isso dá um filme. Tem um roteiro muito bem fechadinho não, né? Mas tem um roteiro com elementos muito interessantes que o que eu fico pensando agora, Dudu e Evandro, é se isso casava para a época. Se isso casava para a época. Homens de preto, reptilianos. Eu não sei se isso na época era muito comum. Eu não me lembro disso na época, de ser tão comum assim. Né? Eu sou mais moço que os outros dois. Eu sou um pouco mais jovem que os outros dois, mas aquela parte da transformação, né, do alienígena me lembrou aquele filme A Invasão, do Charlie, que tem o Charlie Sheen. Nossa, de 90, 96, 97, coisa assim e tal. Que o alienígena lá se transforma na frente do Charlie Sheen, eles vestem como se fosse uma roupa e tal, e o cara sai na rua ali e tal, não sei o quê. Então aquilo me lembra. Cara, eu acho que caberia pra época assim, cara. Assim, quando eu digo assim. Filme, ou você diz não, assim, olha só. Então, olha só, Dudu, quando eu falo assim, não é que não, ele tá muito além da época, né? Como nós vimos aqui, por exemplo, o caso de 58, que aí sim tá muito além da época, né? Eu não sei se isso era tão comum, se as pessoas tinham tanto acesso a esse tipo de junções, entendeu? Você fechar isso bonitinho. Eu acho que sim. Né? Eu não sei se era tão comum. No início da década. Porque essa história que, inclusive, é bem parecida com a dele, né? Que eu relatei aqui, é de 1952. Então, quase 30 anos anterior. Sim. Apesar da década de 80 já tinha. A TV já não era um processo tão difícil assim, né? E se falava bastante sobre isso. Tinha TV. Já tinha até cores, né? Já tinha TV. E se falava bastante, né, cara, sobre ufologia. Falava bastante. A casuística era muito rica, né? Final da década de 70 a gente já falou de vários casos aqui. Sim. Da década de 70 é riquíssimo. É verdade. Então, eu acho que tem sim, não é uma... Não é algo assim, não é algo muito excepcional, fora. Não. Até porque revista também tinha muita revista, né? Pô, a gente já viu aqui, já achamos revistas que era da década de 70, década de 80, falando sobre casuísticas do Brasil e de fora, então assim... tinha a revista Cruzeiro, né, cara? O Aeromar poderia muito bem ser uma pessoa dessa que consumia com acesso, esse tipo de acesso. Eu não vejo por que não. Eu acho muito interessante, talvez, a ideia da esquizofrenia dele. Talvez poderia ser uma pessoa que tivesse esquizofrenia. Já que escassam-se, já que fica muito escasso, gente, nesse caso, há outras testemunhas. Fica muito escasso essa questão de pessoas para corroborar. Aí quando eu falo sobre, por exemplo, sobre o depoimento, né, muita gente fala, mas pô, o Cleiton é believer, chega até a ser inocente, porque acredita que só o depoimento, mas é o depoimento de várias pessoas. O depoimento ele é a peça inicial para você construir uma investigação. Não adianta eu ter um depoimento que não se corrobora em lugar nenhum, que não tem nenhuma outra confirmação, que ele fica muito vazio, né? Eu acho esse caso Aeromar um pouco vazio, muito vazio por conta disso. Falta essa, né? Por quê? O que é o depoimento? Por isso que eu falo. Depoimento é importante, é extremamente importante, porque é dele que eu vou partir para tentar desconstruir. Eu não saio do depoimento para tentar construir, não tentar desconstruir. Tá, o cara falou isso, mas pô, se ele falou isso, vai ter que aparecer isso aqui. Aí se você vê, pô, e apareceu. Não consigo, né? Eu não consigo desconstruir aqui. E aí vem daqui e dali, então é um negócio assim que acaba sendo bem assim, bem fechado quando você tem um caso real. Agora, quando você não tem nada que corrobore, você não tem mais gente que viu, né? Não tem nada, fica muito difícil, é muito difícil. Então esse é mais um caso. Uma coisa é certa, né? Esses homens de preto que seguiam o Aeromar, eles parecem os boletos da Caixa Econômica Federal me seguindo, cara. Puta, é um atrás do outro. Aqui onde eu vou aparece um, cara. Nunca vi. E não acaba, né? Não acaba. Não acaba nunca. Mas então acho que é isso aí, né, cara? Então acho que nós chegamos. Vamos fazer mais um episódio em que ninguém acredita em nada aqui nesse Ufologia de Quintal. Vamos ter que mudar de nome isso aqui. Eu não falei isso. Não, você acredita bastante.
Bom, né, cara, fica difícil. Agora, o pessoal lá no Instagram tá me cobrando que no último episódio você foi não believer. E se você for não believer nesse aqui também, eu juro que eu não sei o que vai ser desse podcast. Não sei, uma catástrofe. Esse podcast vai acabar implodindo. Então, o senhor, por gentileza, trate de ser believer. Trate de se postar como tal e acredite nesse caso, eu não quero nem saber. Vou pegar um caso bem bom. Esse semana que vem. Porque não dá, né? Aliás, o pessoal fica me cobrando de eu fazer capinha no grupo do Telegram lá e tal. Eles não sabem que começa o atraso no Ufologia de Quintal, começa ali, ó. Aqui nesse rapaz que tá aí, ó, que tem que nada fazer a pauta, e aí, ó. É ali. Mas a pauta foi mandada na terça-feira do. Aham. Aliás, pauta não, né? O caso. Sim, entendi. Pauta a gente não faz. Terça-feira, subentenda-se, quinta, às 23 horas. É. Vamos Mas lá, assim, vamos lá, né? Assim, não dá para ser believer hoje, foi mal. Hoje não dá, infelizmente. Porque o que acontece? Se a gente acaba, se você acaba, né, sendo believer só para jogar para torcida, você acaba estragando a seriedade que nós não temos, mas nós tentamos trazer para a ufologia. Né? Então, não dá. Esse caso não dá porque não tem elementos suficientes, palpáveis para uma boa pesquisa. Bom, fechamos assim, então ninguém acredita em nada hoje. Hoje é o episódio Unbeliever. Não queremos saber nada. Ninguém acredita em nada hoje. Vamos continuar, então vamos embora. Finalizando. Dudu, eu tô despedido aí, né? Finalizando aí as últimas palavras desse episódio no dia. Vamos lá então, Dudu. Vamos lá, galera. Um super abraço. Obrigado para você que escutou até aqui esse humilde podcast. E não esquece, www.ufologiadequintal.com.br. Considere comprar lá uma camisetinha do Ufologia de Quintal, do Relatos Flutuantes ou do Estrada Sobrenatural para ajudar esses podcasts. Beleza? Então, aquele super abraço. Muito obrigado pela sua audiência e paciência. Fui. Vamos lá, chega junto, Evandrão. Seu abraço final. Claro. Acabou. Vamos lá, então, Evandrão. Chega junto aí. Então, é isso que o Cleito falou. Acho que não falta elementos, né, para você comentar sobre o caso e tal. E, obviamente, que eu penso deve estar mais para uma questão ali de alguma doença degenerativa, até pelo fato como ele conta, né, o processo. Então, segue bastante os passos meio que padronizados para isso. Claro que isso não prova que o fato é irreal, mas fica difícil qualquer coisa nesse sentido. Mas o assunto é muito interessante, então acabou que fez eu aprender bastante também em várias pesquisas aí, que a gente ainda, inclusive, algum material ainda que a gente vai usar para os próximos capítulos aí também sobre outras coisas, até envolvendo aviação e outras mazelas, presidentes dos Estados Unidos, uns vários aqui, então fica para os próximos. E é isso aí, então, um abraço a todos aí, pessoal da Belas Artes, a nossos parceiros. Então, entrem lá na lojinha lá para dar uma força para esse humilde podcast. E é isso, mantenha a mente aberta. É isso aí, então, gente. Terminamos por aqui. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada. Fiquem com as bênçãos do Criador. E nunca se esqueçam, antes de nunca se esqueçam, vou reforçar: www.ufologiadequintal.com.br. Entra lá e compre os produtos da família podcastiana do Ufologia de Quintal. Tem Estrada Sobrenatural, Relatos Flutuantes e Ufologia de Quintal. Em breve também estaremos com Ufologia e Ideias. Tá bom, gente? Um beijão para todos e até o próximo episódio. Não se esqueçam, quem procura, acha.